Tribuna Transamérica. Bem, com o crescimento do trabalho remoto e a solidificação do trabalho remoto, eu diria, né? Alguns aqui no país, enfim, estão voltando ao trabalho, mas o trabalho remoto eu acho que é um caminho sem volta. E a globalização, evidentemente, proporcionando isso, proporciona também oportunidades profissionais. Muitos brasileiros estão usando o LinkedIn para ultrapassar fronteiras e buscar vagas em outros países, e tendo sucesso, inclusive, sem sair de casa. Eu, por exemplo, tenho alguns amigos que estão em São Paulo, por exemplo, e trabalham para empresas nos Estados Unidos, na Alemanha, né, mais precisamente nesses dois países. Pois bem, uma pesquisa recente mostrou que mais de 50% dos profissionais no Brasil já usam a plataforma, o LinkedIn, com esse objetivo, para entender melhor esse movimento, os desafios e o que é preciso fazer para conquistar uma vaga remota internacional, porque a remuneração é infinitamente maior. A gente vai conversar agora com a Ilana Miller, que é especialista em gestão de pessoas. Ilana, bom dia, um prazer enorme falar com você, tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Ilana, esse dado mostra uma mudança de comportamento dos profissionais brasileiros, isso é fato. Por que tanta gente tem buscado vagas remotas no exterior? Então, as pessoas optaram, né, por flexibilidade. Além da gente considerar, eu interagindo com alguns profissionais que optaram por esse tipo de busca e estão muito felizes, eles comentam que a moeda é outra, sim, você é remunerado em outra moeda, mas mais do que isso, as pessoas visam qualidade de vida, né? Então, falaram, Ilana, a gente passa a trabalhar remotamente, eu aproveito melhor meu tempo, me dedico às atividades físicas e até mesmo a outros cursos de aperfeiçoamento, estudo, e dou muito mais atenção à família. Então, tem um conjunto de coisas que às vezes você para e pensa, você pode demorar 2 horas só de mobilidade, de idas e vindas ao trabalho. E nessas 2 horas você fez até um curso, né? Você pode até estudar. E realmente, Estados Unidos, Canadá e Austrália, eles estão disparando em termos de ofertas, em especial o segmento de tecnologia é um deles. São países que estão ofertando muita essa flexibilidade de contratação. Exatamente. E o LinkedIn sempre foi uma rede maravilhosa para a gente conseguir, né, buscar, nós buscamos candidatos e os candidatos conseguem oportunidades, mas após a pandemia, de fato, isso chamou muita atenção. Se consolidou de vez, né? Se tornou a principal vitrine profissional. Agora, quais são os primeiros passos para quem quer atrair recrutadores internacionais por essa plataforma? Ou eu digo essa porque acho que é a principal, né? Quais seriam esses critérios? Independente da plataforma, a gente precisa se aperfeiçoar no idioma, né? Não tem como a gente se candidatar. E existem alguns países, né? Vamos supor, a Alemanha, por vezes vão querer contratar alguém que domine inglês e alemão. Eu conheço um profissional que trabalha para uma empresa na Alemanha, mas morou na Alemanha. Então, é muito importante, além do idioma, a gente conhecer a cultura do país, porque a gente vai estar interagindo com pessoas que, de fato, vivem e pensam diferente da gente. É outro modelo mental. Sim. Então, numa entrevista, certamente vão falar de hábitos, vão falar de habilidades que são relevantes para o país que você está se candidatando. Sim. Então, além do idioma, que é primordial, e você se manter sempre atualizado na sua área, é imprescindível que você faça um mergulho, não só na empresa que você está se candidatando, e aí você tem uma dupla responsabilidade, como no país e na cidade que você pretende trabalhar, mesmo remotamente. O mínimo inglês você tem que saber, e dominar, né? Não é saber, é dominar, né? Dominar. Porque você vai negociar. E outra coisa, a distância... às vezes a gente está no dia a dia, assim, conversando, interagindo com alguém, esquece uma palavra, faz uma mímica, se resolve. Remotamente não tem a mímica, não tem aquela ajuda que você vai ter no presencial. Então, assim, você negocia, você conversa, é o tempo inteiro exigindo de você um domínio do idioma. Esse perfil, por exemplo, são que os recrutadores estrangeiros mais valorizam, ou existe algum outro diferencial competitivo
para essa avaliação, Ilana? Olha, profissionais que já trabalharam em multinacional, em empresas que, de fato, têm, porque é uma experiência diferente. Você trabalhar em empresa, né, você se candidatar a uma oportunidade de emprego fora daqui e ter trabalhado em multinacional, você já conhece, você já transita em outras culturas. E isso chama atenção também. Sem dúvida. Isso é determinante. Falar inglês, conhecer a cultura daquele país, né? O comportamento, saber que você está lidando com outro tipo de personalidade de pessoas. Agora, tem os erros também, né? Quais são os erros mais comuns que você vê aí nos perfis de quem busca esse tipo de vaga, Ilana, e que podem estar atrapalhando, de repente, um profissional capacitado, mas que está cometendo um erro sutil que está comprometendo isso? Eu chamo a atenção porque, por vezes, a gente entrevista pessoas que dizem que querem muito esse modelo remoto, mas são pessoas que gostam de interagir presencialmente. Então, cuidado, às vezes você se chama a atenção, olha, eu vou ter uma vida melhor, como a Ilana está falando, eu vou ter mais qualidade de vida. Tem pessoas que não aguentam ficar aqui na tela 8 horas por dia trabalhando. Elas estão acostumadas e gostam de circular nos ambientes, de passar por uma mesa, de tomar um café. Isto me preocupa muito, porque elas podem ir, né, nessa história da onda, né? Quero provar, e elas se queimam. Então, assim, veja, de fato, você gosta, você já, em algum momento, você já experimentou. Tem pessoas que, às vezes, as empresas estão no híbrido e elas não conseguem ficar em casa, elas optam em ir para lá, para o presencial. Exato. Então, isso é autoconhecimento. Além disso, por favor, não minta. Né? Se a gente está pedindo que tem que dominar o idioma, se a gente está perguntando se trabalhou em multinacional e se conhece, de fato, outras culturas, se já viajou, jamais minta numa entrevista. Isso é. Aliás, nem entrevista presencial você deve fazer isso. É princípio ético. Mas aquela coisa do vou dar um jeitinho, esse jeitinho não funciona mais em lugar algum. Então para com jeitinho e vai lá e mergulha nas tuas. E, em primeiro lugar, como eu estou reforçando, autoconhecimento. Nem todos se adaptam a esse modelo de trabalho. E esse jeitinho não funciona de maneira alguma nos Estados Unidos e nem na Europa. Nas Américas, nem na Europa. Isso não funciona. Isso é coisa de brasileiro mesmo, né? Que tem que perder esse hábito, né, Ilana? Em termos de história, sim. É o nosso jeitinho brasileiro. Eu vou passar e dou um jeito. Não tem jeito. Não tem. Porque você pão, queijo, entendeu? Então, assim, na própria entrevista já vão perceber se você tem ou não. Eles são muito diretos, muito objetivos, e não vão perder tempo com um candidato que não tem a qualificação. Exatamente. Por fim, para quem quer começar agora a procurar uma vaga internacional, já que nós estamos falando de vaga internacional, eu vou usar essa expressão. Eu, como brasileiro, não gosto muito de expressões americanas aqui não, mas eu vou usar porque nós estamos falando de vagas internacionais. Qual que seria assim, aquele chamado checklist básico para se preparar e usar bem? Eu acho muito importante que você converse com profissionais que já estão nessa jornada. Conversa, interage. Acho que tudo na vida é isso. Se eu estou numa determinada empresa, estou pensando em fazer uma mudança, por que fazer uma mudança de imediato sem entender qual é o cenário? Conversa. Sim. Você mesmo falou, tem um amigo, no fundo todos têm algum amigo ou amiga que já está nessa modelagem. Interage, vê prós e contras e jamais se candidate sem um idioma. E verifique ainda se o país exige mais de um idioma. Que aí você tem que estudar e ficar afinadinho. Exatamente. Em seguida, se lança nas redes sociais e com educação, né? Você não vai chegar ali colocando um outdoor, tem gente que não sabe escrever ainda em rede social. Então, você faz a pesquisa, vai até os headhunters, né? Que a gente acaba falando em inglês, aos recrutadores. Isso. E faz uma busca ativa. Ótimo. Ilana, eu gostaria que você deixasse aí suas redes sociais, se você quiser, evidentemente, né? Para quem quer algumas dicas, quer saber um pouco mais, que eu tenho certeza que você passa algumas dicas aí nas suas redes sociais, por favor. Então, minha rede social é da minha empresa, Iluminar. Iluminar. L-U-M-I-N-A-R-H. Iluminar.com.br. Iluminar. Valeu, Ilana. Eu quero agradecer imensamente sua participação.
Muito obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para você. Obrigada, um ótimo dia. Tchau. Tribuna Transamérica.